Boa noite a todos. É com imensa honra e satisfação que eu declaro aberto mais um webinar do Conselho Federal de Medicina. Dessa vez, a Câmara Técnica de Medicina Paliativa decidiu compartilhar com os médicos, com toda a sociedade, com todos os profissionais de saúde, um pouco do que nós aprendemos, experienciamos intensamente nesses meses de pandemia. E, para isso, alguns membros da Câmara Técnica de Medicina Paliativa falarão nesse webinar sobre os novos rumos da medicina paliativa no Brasil. Fiquem conosco, porque eu tenho certeza, pela qualidade dos palestrantes, que será uma noite extremamente proveitosa. Para moderar esse evento, nós escolhemos, e assim eu convido, a doutora Úrsula Guirro. A doutora Úrsula Guirro, ela é médica anestesiologista, com área de atuação em medicina paliativa, ela é mestre e doutora em medicina, com pós-doutorado em bioética, é professora adjunta da Universidade Federal do Paraná, é membro das câmaras técnicas de medicina do Conselho Regional de Medicina do Paraná e do Conselho Federal de Medicina, e também é conselheira do Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná. Desde já, eu gostaria de agradecer a todos os servidores que se envolveram carinhosamente, cuidadosamente na organização desse evento, aos membros da Câmara Técnica, aos palestrantes que se dispuseram estar aqui conosco essa noite. Aproveitem bastante e agora eu passo a palavra para a doutora Úrsula Guirro. Doutora Úrsula, por favor. Muito obrigada, doutora Maíra. É um prazer receber a palavra. Queria agradecer imensamente o convite e moderar essa mesa, que é um tema tão sensível e tão carinhoso para a gente, que é a medicina paliativa. A temática é inspiradora para todos nós e acredito que nesse último ano, além dos desafios que já encontrávamos na prática profissional, a pandemia nos trouxe outros desafios. Então, inspirada com essa temática, eu quero passar a palavra para a nossa primeira palestrante, que são pessoas muito queridas e muito especiais. Em primeiro lugar, quero apresentar então a doutora Raquel Duarte Moritz. Ela é médica intensivista e paliativista, ela é mestre em ciências médicas da Universidade Federal de Santa Catarina, com uma defesa de dissertação sobre sedação e analgesia em UTI. Ela também é doutora em engenharia da produção pela mesma universidade e defendeu uma tese com o efeito da informação sobre o comportamento dos profissionais de saúde diante da morte. Ela é fundadora e atual coordenadora do Comitê de Terminalidade da Vida e Cuidados Paliativos da ANIB, idealizadora e professora do curso de Cuidados Paliativos em UTI da ANIB desde 2010 e membro da Câmara Técnica de Medicina de Cuidados Paliativos do Conselho Federal de Medicina. Passo a palavra, então, agora para a querida doutora Raquel Moritz. Olá, eu agradeço o convite, agradeço muito ter sido indicada para poder falar de um assunto que, para mim, é tão importante, que é a medicina paliativa. Primeiro, sobre declaração de conflito de interesse, eu acho que até eu posso dizer que eu tenho conflito de interesse, sim. Eu tenho conflito de interesse para que haja qualidade de atendimento e para que haja integração precoce da medicina paliativa à medicina, a todo cuidado modificador da doença. Qual é o objetivo, então, dessa minha aula? Citar dados históricos, avaliar os critérios fundamentais da bioética em relação ao Schuss-Weisling e a medicina paliativa, definir Schuss-Weisling e medicina paliativa, apontar algumas definições do Schuss-Weisling no Brasil, pontuar particularidades no contexto do Covid-19 e caracterizar quais pontos convergem entre Schuss-Weisling e medicina paliativa. Primeiro, eu considero importante nós fazermos um pequeno histórico do que é ser médico, uma história da nossa profissão. No século passado, nós estávamos dentro dos lares, perto das pessoas que estavam sofrendo,
tanto de um paciente, essa figura é muito bonita, porque é uma criança no seu fim de vida, com todo o sofrimento que envolve o cuidado dessa criança e os pais, o quanto estão sofrendo, e a participação do médico nesse momento, nesse contexto de tanto sofrimento. Ele pouco podia fazer naquela época, pouca tecnologia ele tinha, mas ele tinha muito cuidado a dar. E ele cumpria as palavras de Hipócrates: curar quando possível, aliviar quando necessário, mas consolar sempre. Infelizmente, nós, atualmente, nos prendemos muito à tecnologia e muitas vezes nos esquecemos de pensar o que o nosso paciente desejaria e qual é a qualidade de vida desse nosso paciente. Nós, então, nos prendemos muito à tecnologia, nos tornamos, muitas vezes, prepotentes. Com isso, nós fazemos uma medicina defensiva e nós temos pouca formação técnica na comunicação, que é tão importante, principalmente para que o nosso paciente seja preservado, a autonomia do nosso paciente, quanto à avaliação prognóstica, para que nós não prolonguemos o seu morrer e não o façamos sofrer mais, e também no controle adequado dos sintomas. E esses 3 pontos são fundamentais na medicina paliativa. Pela medicina defensiva, como a gente estava falando, e essa tecnologia crescente, o nosso afastamento do nosso paciente, nós muitas vezes acabamos fazendo aquilo que nós não gostaríamos que fosse feito para nós mesmos. Esse é um estudo do Daniel Forte, que ele mostrou que os médicos, nesse estudo, eram dados casos clínicos aos médicos para eles avaliarem o que eles fariam com seus pacientes, e 98% dos médicos acreditavam que seria melhor usar menos suporte avançado de vida do que provavelmente eles fariam. E eles fariam isso por problemas jurídicos ou por problemas éticos, medo de processos ético-legais. Isso tudo nós vemos a necessidade, então, de que nós mudemos os nossos paradigmas. E a importância crescente do conhecimento da filosofia paliativista e de uma escolha sábia para cuidar do nosso paciente. Para que nós tenhamos uma escolha sábia, nós temos muito que saber os princípios fundamentais da bioética, que são importantes na nossa profissão. Nós temos que respeitar a autonomia do nosso paciente, os seus valores morais e as suas crenças. Nós temos que agir sempre em benefício aos nossos pacientes, evitando danos e assegurando o bem-estar, não causar maleficência, assegurando uma possibilidade mínima de danos que possam causar algum procedimento que nós venhamos a indicar, sempre de forma justa, com igualdade da repartição de benefícios e proporcional, com equilíbrio entre os benefícios e os riscos, visando sempre o maior benefício às pessoas. Então, sempre nós temos que agir baseados nos princípios fundamentais da bioética. E quando nós vamos pensar entre beneficência e maleficência, até quando um tratamento, um exame que nós estamos pedindo, ele vai causar o bem, ou ele vai causar mais mal do que bem, é importante que nós lembremos quais são as piores recordações dos familiares do paciente que morre da UTI, onde a tecnologia é tão grande, onde é um excesso de tecnologia muitas vezes, né? Então, as piores recordações são reanimação no final da vida, presença de ventilação mecânica no dia da morte, a morte do idoso na UTI, o tratamento prolongado de suporte de vida e a tecnologia desconhecida. Então, aquela medicina defensiva que nós fazemos, que muitas vezes nós achamos que é o melhor para o nosso paciente, que nós usemos toda a tecnologia, dá muito pior recordação e pior luto aos seus familiares quando eles vêm a morrer dentro da UTI. Por outro lado, o que influencia positivamente no cuidado intensivo? Não é a tecnologia. Vocês estão vendo aqui que a comunicação com honestidade, precisão, escuta ativa, consistência e clareza, que o apoio à família com respeito, cortesia, compaixão, é muito importante sempre que nós tenhamos compaixão, porque quem está doente, quem está internado e sofre muito, tanto a pessoa doente quanto o seu familiar, e nós temos que nos colocar no lugar deles, saber o quanto eles estão sofrendo, sempre com empatia, mostrando que nós queremos ajudar. Nos reunindo com a família, no caso da UTI, com a família, explicando o que está acontecendo e com uma frequência adequada,
uma tomada de decisão partilhada e uma flexibilidade de horário de visita. Então, nós podemos aqui ver que não é a tecnologia que vai influenciar para que a pessoa se sinta bem, se sinta tranquila, se sinta bem tratada, e sim que haja uma compaixão. Junto, é óbvio, tem que haver tecnologia, mas não só. Também influencia positivamente no cuidado intensivo, uma retirada escalonada do suporte de vida, mostrando que a distanásia não é bem vista por aqueles que sofrem dela, a distanásia seria prolongar o morrer, e outros fatores, como o controle da dor física, de sintomas, consulta com cuidados paliativos e cuidados centrados na família. Então, nós chegamos aos cuidados paliativos. O que são os cuidados paliativos? São aqueles que promovem a qualidade da vida para todo paciente e seus familiares, quer sejam adultos ou crianças, e que enfrentam doenças ameaçadoras da continuidade da vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento. E, para os cuidados paliativos, existe necessidade da identificação precoce, avaliação e tratamento da dor e de outros problemas, de natureza física, psicossocial e espiritual. Então, o básico dos cuidados paliativos é nós lutarmos pela qualidade da vida sem o prolongamento do morrer, respeitando a autonomia do paciente, da família, e sabendo controlar adequadamente os seus sintomas. E aí, seguindo as palavras do Hipócrates, curar quando possível, aliviar quando necessário e consolar sempre. E o Suzy Wiley, que nós, então, o motivo que nós estamos aqui falando é como a medicina paliativa pode ajudar numa escolha sábia. O Suzy Wiley surgiu a partir de 2012, para evitar procedimentos desnecessários ou que possam levar a dano. Então, avaliando os princípios fundamentais da bioética, entre beneficência, não maleficência, com proporcionalidade. Sempre proporcionando um cuidado mais seguro e eficaz, fazendo com que os pacientes e familiares possam questionar se o que está ali sendo proposto é adequado ou não, então respeitando a autonomia do paciente e evitando terapias desnecessárias. Então, esse é o básico de uma escolha sábia. Então, pensando numa escolha sábia, nós devemos considerar a importância da integração precoce dos cuidados paliativos aos cuidados modificadores da doença. Dessa forma, nós vamos dar uma maior utilização dos recursos oferecidos pelos cuidados paliativos, uma melhoria do gerenciamento dos sintomas, uma maior utilização de diretivas antecipadas formais, diminuição de taxa de readmissão em UTI após a alta hospitalar e, consequentemente, maior satisfação do paciente e da família, redução do sofrimento moral e do desgaste da equipe, da saúde e também do paciente e família, e, consequentemente, também maior economia do sistema médico. O que é que nós devemos questionar para nós fazermos uma escolha adequada em medicina paliativa? Então, isso já foi publicado. Nós não devemos fazer nenhuma terapia que vá prolongar o sofrimento e que não vá trazer o bem ao paciente e que não vá lhe dar qualidade de vida. Então, nessa publicação, não é recomendado tubo de alimentação percutânea em paciente com demência avançada. Em vez disso, oferecer alimentação oral assistida. Não adiar os cuidados paliativos para um paciente com doença grave que sofre, tanto com sofrimento físico, psicológico, social e espiritual. Não deixar um cardioversor desfibrilador implantável ativado quando for incompatível com os objetivos de cuidado do paciente e família. E não recomendar mais do que uma única fração radiativa paliativa para uma metástase óssea dolorosa não complicada e não usar algumas drogas como gel que não tem indicação. Quer dizer, nós temos que fazer medicações que são comprovadas que realmente vão auxiliar o nosso paciente. E temos que questionar se aquilo que nós estamos lhe indicando vai lhe causar mais bem ou mais mal. Sempre a qualidade da vida, sem obstinação terapêutica. Existe também na geriatria as propostas do Suzy Wiley no Brasil, em cuidados paliativos. Da mesma forma, a alimentação é um tabu e muitas vezes as pessoas formam a alimentação no final da vida e isso não dá qualidade de vida. Então,
Nessa proposta é não indicar alimentação artificial no contexto de terminalidade, não indicar intubação orotraqueal como medida de conforto para tratar dispneia. Então, há uma necessidade de conhecimento técnico para nós controlarmos sintomas e sabendo que alguns tabus têm que ser quebrados. São as mudanças de paradigma que nós havíamos conversado no início dessa aula. Não prescrever infusão de líquido por via parenteral para paciente em processo de morrer, não usar oxigênio suplementar para tratar dispneia em indivíduo com saturação adequada, não implementar intervenção de reabilitação física ou psíquica em doenças no final da vida, e assim por diante. Tudo aquilo que não vá melhorar a qualidade de vida e possa aumentar o sofrimento e prolongar o morrer, nós temos que questionar: será bom para o nosso paciente, nesse momento, esse tipo de tratamento? Existe também a proposta do Suzy Weisling no Brasil para medicina intensiva. E das 5 propostas, a 5ª tem relação com os nossos cuidados paliativos, que é não oferecer suporte avançado de vida a pacientes que não tenham possibilidade de recuperação. Porque aqui seria distanásia, e mais uma vez repetindo, prolongar o morrer, aumentar o sofrimento, paciente, família e equipe, aumentar os gastos clínicos e financeiros. Quanto às particularidades do cuidado no contexto da pandemia, que nós não podemos esquecer do problema que nós vivemos há mais de um ano no mundo, né? E o quanto que isso traz de sofrimento para todos nós. É uma doença com alta carga de sintomas, causa grande sofrimento pelo isolamento, pelo medo do contágio. A falta de vagas na UTI, a necessidade de triagem, é um grande sofrimento tanto para a população quanto para os médicos, para a equipe toda, que está sobrecarregada de serviço. E os membros da família, que testemunham um parente sofrendo de dispneia, que é o sintoma mais frequente nos casos graves da pandemia, corre maior risco de desenvolver sintomas relacionados ao estresse pós-traumático. E aqueles que não são capazes de se despedir de um familiar correm maior risco de desenvolver sintomas complicados de luto. Então, são muitos sofrimentos adicionais para todos aqueles que sofrem da pandemia. E existe o Suzy Weisling no coronavírus. No Suzy Weisling do coronavírus, nós temos que estímulo à telemedicina, que depois será aqui conversado, estímulo à preservação da autonomia e que todos tenham as suas diretivas antecipadas de vontade, e também, mais uma vez, uma lembrança do que é a distanase e do que seria entre beneficência e não maleficência. Entubar idoso frágil, levá-lo para a UTI, muitas vezes pode prolongar o seu sofrimento, porque os pacientes com uma doença grave, inclusive Covid, não só ela, e sendo idosos frágeis ou tendo já uma comorbidade importante, eles têm baixa taxa de sobrevida e um comprometimento na qualidade de vida muito grande. Então, tem que ser pensado se é benéfico para eles ou não aquele tipo de terapia invasiva. Já, então, terminando, nós podemos pensar como nós vamos ajudar a medicina paliativa com uma escolha sábia. Nunca esquecendo os princípios fundamentais da bioética, respeitando a autonomia do nosso paciente, pensando mais na beneficência ao escolha de um tratamento, de um exame que nós vamos pedir. Isso vai fazer bem para ele, vai trazer qualidade de vida, vai trazê-lo à vida, ou vai prolongar o seu morrer e provocar distanásia e aumentar o sofrimento e aumentar o gasto clínico e o gasto financeiro. É justo para toda a sociedade eu propiciar esse tratamento para o próprio paciente, aumentando possivelmente o seu sofrimento, se ele vai ser mais maléfico do que benéfico, e nesse caso ele é proporcional. Dessa forma, nós teríamos que perguntar para uma escolha sábia: existe a necessidade real desse procedimento, desse exame? Qual o risco potencial? Qual o risco caso não seja realizado o procedimento? Existem opções mais simples e seguras? Qual o custo clínico e financeiro desse tratamento? Todos eles estão relacionados aos princípios fundamentais da bioética que a gente estava aqui mencionando.
E na medicina paliativa, as questões básicas são o respeito à autonomia, que faz parte dos princípios fundamentais da bioética. Para que nós respeitemos a autonomia do nosso paciente, temos que saber nos comunicar adequadamente, porque só pode exercer a sua autonomia quem tem conhecimento de causa, então nós temos que nos comunicar adequadamente. Temos que saber também diferenciar uma opção terapêutica que deve ser baseada, tomada uma decisão em parceria com o médico, mas que qual terapêutica instituir está indicada é uma decisão médica e temos que saber isso através de uma boa comunicação, saber interpretar os valores do nosso paciente para poder, então, compartilhadamente decidir qual a melhor medicação e terapêutica, de uma maneira geral, a ser instituída a esse paciente. Temos que também saber interpretar o que para ele é qualidade de vida e para aí podermos direcionar a melhor terapêutica individualmente para esse paciente. Temos que saber reconhecer a terminalidade e poder deixar a morte acontecer no seu tempo certo e dizer não à obstinação terapêutica. Também estaremos seguindo os princípios fundamentais da bioética: autonomia, beneficência, não maleficência, justiça e proporcionalidade. Então, respondendo à pergunta como a medicina paliativa pode ajudar, com a integração precoce dos cuidados paliativos aos modificadores da doença, nós faremos uma escolha sábia que vai proporcionar decisões sensatas e proporcionais. Eu gostaria de terminar essa minha aula, depois a gente pode discutir, acho que não passei o tempo, mas mostrando há uns 10 anos atrás, a Cláudia, que faz parte da nossa Câmara Técnica, escreveu quando o pai dela morreu para todos nós, e eu vou ler para vocês. Amigos queridos, tenho vontade de partilhar com vocês. Meu pai morreu no sábado passado à noite, em torno das 22 horas, em casa, na cama dele, com as 2 filhas ao seu lado, ouvindo Mozart, com toda a suavidade triste que é possível num momento de despedida. Estou tranquila, mas exausta. O corpo todo dói, foram horas e horas seguidas, semanas, de assistência, cuidados intensivos e vontade de estar junto. Agora preciso mesmo de uns dias para recarregar as baterias e retornar para a rotina. Estou absolutamente convicta que os cuidados paliativos são verdadeiramente a assistência necessária aos que estão no processo de morrer. Meu pai ficou 26 dias sem se alimentar, 9 dias sem ingerir líquidos, mantendo sempre a boca umedecida, sendo trocado de decúbito a cada 2 horas pelo relógio, higienizado várias vezes ao dia, e levou dias e dias longos para morrer. Não teve qualquer ferida no corpo. Ninguém me convence que a instalação de hidratação parenteral, catéter para alimentação, hemotransfusão, albumina parenteral, entre outras intervenções, aumenta ou melhora a sobrevida. Meu pai levou muitos dias para morrer, mesmo sem alimentação e hidratação. Enfim, esses itens da prescrição definitivamente não agregam valor na doença crônico-degenerativa. Nas últimas 2 horas de vida, ele apresentou taquipneia, já com cianose das mãos e pés, e foi administrado 5 miligramas de morfina subcutânea, com diferença de 1 hora entre uma e outra dose para diminuir a frequência respiratória, além do clonazepam, ansiolítico leve, para minimizar a percepção do que estava acontecendo, 0,25 miligramas sublingual a cada 6 horas nas últimas 48 horas de vida. Nada mais foi feito em termos de medicações, mas os cuidados intensivos, esses sim, foram rigorosíssimos e muito bem executados. Tentem imaginar a figura de uma vela se apagando. Foi assim. Forte abraço para cada um de vocês, com a esperança que sejamos verdadeiramente os agentes dos bons cuidados ao fim da vida para todas as pessoas que passarão pelo processo de morrer. Digo, que não forem vítimas da morte súbita, menos de 10% de todas as formas de morrer. Eu enviei esse e-mail para minha mãe, que na época tinha 83 anos, e a minha mãe fez essa resposta. Querida, li o depoimento da Cláudia assim que cheguei no hospital onde fui visitar minha grande amiga, o nome não era esse, obviamente, Maria. Um triste quadro. Entrei no quarto por mim mesma, ninguém veio abrir a porta, e me deparei com 4 mulheres, 2 de cada lado da cama onde estava esparramada Maria. Essas 4 mulheres estavam numa atividade frenética, esfregando as mãos, braços, perna, cabelo da minha amiga. E toda essa esfregação era com um creme de cheiro fortíssimo. E por aí vai.
Um verdadeiro tormento, uma cena repulsiva. A Maria está com espasmos e movimentos involuntários, amarrada por tiras de pano à cama gradeada, urinando por uma sonda enorme, entubada, parecendo querer falar, mas sem conseguir fazê-lo, agitada. Ela só sossegou quando a função terminou afinal. Não vão deixar a pobre criatura morrer em paz. Está até sendo programada uma cirurgia de coração, indicada pelo médico que a assiste. Disse-me o neto dela que o médico é da opinião que com a cirurgia do coração ela ainda pode voltar para casa e viver mais uns anos. Imagina, coitada da Maria, como se agitava procurando livrar-se daquela louca esfregação. Comparando com o relato da Cláudia, quanta estupidez. Amanhã estaremos juntas no almoço. Beijos da mãezinha velhinha, que almeja morte súbita. Mas se assim não for, não vai querer esfregação, intubação ou etc. Obrigada. Obrigada, doutora Raquel, com essa aula brilhante, com essa finalização da vida real para a gente, né? Muitíssimo obrigada pela sua apresentação. Os que desejarem fazer perguntas, por favor, mandem no chat, e no final das apresentações nós iremos fazer uma conversa entre os palestrantes. Agora, eu queria chamar o Dr. Xiao Long Wen. Ele vai falar sobre telemedicina paliativa. O Dr. Xiao é médico, com doutorado em informática médica e livre docência em telemedicina pela Faculdade de Medicina da USP. Ele é professor associado da Faculdade de Medicina da USP também e chefe da disciplina de telemedicina. Ele é líder do grupo de pesquisa da USP em telemedicina, tecnologias educacionais e e-health, membro da Câmara Técnica de Informática em Saúde e da Comissão de Análise da Resolução de Telemedicina, a 2227 de 2018. Ele foi coordenador do Núcleo Estadual São Paulo do Programa Telesaúde Brasil, Redes, do Ministério da Saúde, entre 2007 a 2013, foi membro fundador e presidente do Conselho Brasileiro de Telemedicina e Telesaúde, e ele foi responsável executivo do projeto de telemedicina Estação Digital Médica, estratégia da implementação e ampliação da telemedicina no Brasil, do programa Institutos do Milênio do CNPq, entre 2005 até 2008. Dr. Xiao, a palavra está com o senhor. Inicialmente, boa noite. Queria cumprimentar a doutora Maíra, a doutora Úrsula, a doutora Raquel, o doutor Douglas, dizer que é uma grande honra, inclusive, estar com vocês nesse evento para nós trocarmos algumas ideias. Bom, o meu tema é sobre telemedicina, e hoje, então, vou tentar passar algumas informações e talvez tentar desconstruir outras, mas a doutora Úrsula já fez um comentário importante. A telemedicina não é recente, inclusive a telemedicina no Conselho Federal de Medicina é de 2002. Então, na verdade, nós estamos com uma resolução hoje de pelo menos 18, 19 anos atrás, dentro desse processo. Então, essa é uma evolução inevitável e o Covid, ele nos colocou, na verdade, uma aceleração para a implementação na prática. Então, esse meu tema, telemedicina paliativa. Só queria dizer uma coisa, eu não defendo a telemedicina. As pessoas me perguntam, mas como, professor? Você é chefe da telemedicina e não defende a telemedicina? Eu digo, não essa telemedicina que se pensa. Na verdade, a telemedicina que se pensa, ela é transitória. Eu só defendo uma, que é a medicina. E a medicina absorverá a telemedicina e se transformará na medicina conectada. Portanto, talvez um dia eu vá falar sobre a medicina paliativa conectada. E a palavra conectada talvez tenha duplo sentido. Não existe distância, estamos conectados de uma forma humana, que é o cuidado contínuo. Tá? Então, mas hoje eu vou falar sobre telemedicina paliativa, mas vocês já sabem que a minha esperança é que no futuro seja medicina paliativa conectada. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer da irreversibilidade. A irreversibilidade é que nós estamos numa fase da aceleração digital, não é transformação digital.
O mundo está mudando. Tanto que hoje, com o leilão do 5G, nós teremos um aumento da capacidade, não só da velocidade de transmissão, como a quantidade de dispositivos que podem estar conectados simultaneamente. E aí o 5G está associado com a questão do wearable, está associado com a questão do sistema de monitoramento, inclusive 5G é a base dos veículos autônomos. E, naturalmente, o 5G vai influenciar na medicina, inclusive dentro das residências. Outro é que, pela velocidade de transmissão, nós vamos trabalhar muito com o sistema de processamento em realidade virtual, realidade imersiva, os diagnósticos baseados em imagem com a realidade aumentada. Esse vai ser a nossa realidade. Um outro ponto que vai acontecer é a ampliação da robótica, tá? Então, os robôs é que não estão muito difundidos no Brasil, mas eles vão ser amplamente difundidos, porque ele permite-nos a telepresença, tá? Muitas vezes, os cuidados contínuos com um sistema de telepresença, guiado pelo médico, para fazer o acompanhamento, também será a nossa realidade no dia a dia, e nesse período do Covid, também demonstra que ele é um bom EPI, porque, na verdade, ele evita ou diminui risco de transmissão em ambos os lados. E a outra é a hiperinteligência, que é usado a inteligência artificial, como se fosse um tipo de Waze da saúde que nos permite melhor acompanhamento. Bom, essa é a nossa realidade desta década e nos cabe a sermos melhor que a tecnologia e não ter o pavor da tecnologia. Então, nós temos que ser sempre hiperinteligentes, hiperpresentes, trabalhamos com a hiperrealidade, a hiperconectividade, mas, acima de tudo, a doutora Raquel falou muito à parte, nós temos que ser, acima de tudo, humanos. Tá? A tecnologia, por si só, sem ter a humanidade por trás, ela perde o sentido. E aí nós chegamos a um ponto, muitas pessoas imaginam que a telemedicina é uma ferramenta. Dizem, não, banda de comunicação, uma webcam, um robô, são tudo ferramenta. E eu quero lembrar que telemedicina não é uma ferramenta. Telemedicina é um método, é uma forma médica de cuidar de pessoas, mesmo que não esteja presencialmente. Como um bom método, ele precisa ter diretrizes, ele precisa ter a ética. Ferramenta não tem ética, mas o método tem. E aqui eu trago para vocês o Código de Ética Médica, atualmente vigente, no seu artigo 37º e no seu parágrafo 1º, ele diz: o atendimento médico à distância, nos moldes da telemedicina ou de outro método, dar-se-á sob a regulamentação do Conselho Federal de Medicina. Então, a telemedicina, se fosse ferramenta, ele não seria da regulamentação do Conselho Federal de Medicina. Ele poderia ser da ABNT, ele podia ser da área do INPI e outros, porque é uma ferramenta. Mas, na verdade, a telemedicina é uma forma de exercício profissional aliado às teletecnologias assistenciais. Então, esse é um ponto muito importante que eu queria fazer um destaque. E o Covid é que nos trouxe alguns pontos, tá? Então, nós estamos trabalhando com a resolução 1643 de 2002, tá? 19 anos atrás, está um pouco atrasado, só para lembrar que a telefonia 3G foi lançada em 2003 e nós estamos na telefonia 5G. Só para lembrar vocês que aqueles filmes que as pessoas gostam, tipo Guardiões da Galáxia ou outros, demoram 3 horas e meia para fazer o download em 3G e 3 segundos e meio em 5G. Essa é a diferença de velocidade. Então, nós temos que nos tornarmos profissionais hiperconectados, mas sabendo aplicar de forma correta. A resolução 2227 foi, então, revogada,
E aí veio a pandemia. E na pandemia, no dia 19 de março, no ofício do CFM, do dia 19 de março, no 1756, foram autorizados 3 serviços previstos na Resolução 2227 e na Portaria Ministerial 467, do dia 23, é que foi autorizado a teleconsulta, mesmo em pré-avaliação clínica. E aí nós temos também a Agência Nacional de Saúde Suplementar, nas normas técnicas 6 e 7, usou a palavra telesaúde e especificou a remuneração por meio das teletecnologias, o exercício profissional por meio das teletecnologias deve ser remunerado de forma equivalente ao presencial. E o pensamento é a responsabilidade é a mesma. Então, isso é muito importante. Médico não faz videochamada. O médico assume a responsabilidade no momento em que se conecta com o paciente e cuida dele. E por essa responsabilidade existe a remuneração, isso é reforçado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e pela Lei de Telemedicina 13.989, do dia 15 de abril. Esses são as bases que nós temos atualmente em relação à telemedicina, até que se saia uma nova resolução de telemedicina do Conselho Federal de Medicina. Então, esses eram 8 serviços previstos no 2227, e muitas vezes o mercado acaba confundindo telemedicina com teleconsulta. Devo dizer que a teleconsulta é a menor parte da telemedicina. Hoje, a maior parte da telemedicina está no telediagnóstico e não na teleconsulta, tá? Então, é isso importante para não banalizarmos o exercício profissional, que, por natureza, ela tem que ser de forma ética, e eu gosto muito do pensamento da bioética. Nós temos que gerar uma beneficência, a não maleficência, temos que dar a autonomia de escolha para o paciente, temos que ter a justiça, né? Então, no ofício 1756, foi autorizada a teleorientação, teleinterconsulta e telemonitoramento ou televigilância. Acho que esses 3 têm tudo a ver com a medicina paliativa, tá? Então, a orientação ao paciente, aos familiares, aos cuidadores é fundamental. A teleinterconsulta é fundamental para quê? Para que nós tenhamos uma distribuição de conhecimentos maiores e melhores e multiprofissional para fazer um cuidado bem feito. E o telemonitoramento, que segundo as situações, podemos acompanhar de uma forma contínua. E eu prefiro dizer que não é a distância, eu prefiro dizer sem distância, porque nós podemos estar cuidando e interagindo com as pessoas. É por isso que eu gosto de usar a palavra medicina conectada, porque nós não estamos apenas usando tecnologia, mas nós estamos conectados com o cuidado em relação a uma pessoa. E aqui é importante que isso aqui é um trabalho de meta-análise, avaliando sobre a telesaúde, e já tinha desde épocas antigas, quando falo antiga, 2016, falando sobre evidência de benefício da telesaúde. Um deles é monitoramento remoto de paciente em condições crônicas. Ele gera uma evidência A. A comunicação e a teleorientação gera um efeito positivo A. A telepsicoterapia também gera um efeito positivo A. Eu diria que a medicina paliativa também envolve no manejo emocional, no cuidado emocional. Então, aqui eu só quero compartilhar com vocês que nós precisamos desenvolver. São métodos que garantam uma melhor abordagem positiva em relação a uma situação com o paciente. Então, esse é o ofício 1756 do Conselho Federal de Medicina, autorizando a teleorientação, telemonitoramento e teleinterconsulta. E aqui eu mostrei que esses 3
serviço autorizado tem a evidência A de resultados em relação de impacto. Esse aqui é basicamente, então, a portaria do Ministério da Saúde, autorizando a teleconsulta, mas uma coisa que é muito importante. Na medida em que a resolução 2227 ela foi revogada, pelo menos a portaria 467 exige que tenha integridade e segurança digital, para que nós não façamos equívoco, exemplo, de achar que podemos usar Instagram, usar Facebook, usar WhatsApp para um atendimento não presencial. Então, esse é muito importante, é que nós tenhamos um outro ponto. Não é qualquer forma de interação que possa ser utilizado para o exercício profissional médico. É preciso ter, no mínimo, a questão da segurança digital. Bom, aqui é só para mostrar que a questão da medicina à distância, o tele-home care, ele já é bem antigo. Aqui eu já trouxe um meio antigo, que é do dia 21 de maio de 2012, quando já se dizia as perspectivas da transformação da medicina. E desde aquela época já tinha um trabalho que era de acordo com Ernest Young, tá? A assistência médica do futuro terá basicamente uma atuação no terceiro lugar. Os outros dois são hospital e consultório. Portanto, desde aquela época já se alertava que nós precisávamos estar atento em levar uma qualidade de cuidados dentro da casa das pessoas. E agora, com 5G, com a questão dos robôs, de telepresença e outros, estão se tornando cada vez mais real a medicina conectada domiciliar e a área da prevenção de doenças. E isso que nós precisamos fazer. Não é a teleconsulta, mas nós precisamos integrar de uma forma ampliada os cuidados. O que é um cuidado hospitalar? O que é um cuidado de prevenção? O que é um cuidado de monitoramento contínuo, supervisão, sob demanda? Então, nós precisamos trabalhar muito numa chamada construção das diretrizes e boas práticas, diretrizes de auditoria de qualidade de serviço. Lembre-se, estou repetindo, telemedicina não é videochamada. Telemedicina é uma garantia de uma entrega contínua de serviços de qualidade, inclusive na medicina paliativa, com abordagem biopsicossocial, de uma forma eficiente, segura e ainda auditada. Se nós alcançarmos isto, então vão chamar isso de telemedicina. Caso contrário, vão chamar apenas de uma videochamada. Então, aqui eu faço uma distinção entre videochamada e a verdadeira telemedicina. Aqui, então, inclusive, já numa matéria no ano passado, já estava falando que o setor de home care cresceu 22,8%, e eu acho que a questão do Covid vai ter demonstrado que a ida para o hospital, ele será sempre feito de forma criteriosa, para que nós não tenhamos riscos de contágio. Portanto, novos dispositivos para o exame físico não presencial, elas precisam existir. Aqui eu só estou mostrando exemplo de dispositivo tipo Taito Care, tá? Que inclusive permite fazer o exame de orofaringe, otoscopia, já vem com esteto digital, termômetro, máquina fotográfica e outro. Então, esses dispositivos estão se tornando cada vez mais comum, portanto, o atendimento precisa ser bem sistematizado com a telepropedêutica. Uma outra coisa que em telemedicina nós não podemos nunca deixar de fazer é ter um termo de autorização. Tá? Lembre-se que é um ponto importante que os pacientes e familiares precisam ter o conhecimento do que é o serviço
E nesse caso, inclusive, tem que estar declarado se o serviço é remunerado ou não, tá? Então, isso é muito importante. Então, você vê que aqui eu apresento um nome chamado termo de concordância e autorização para serviço de teleconsulta, teleorientação e telemonitoramento, e não a telemedicina, porque ela é muito genérica, e nem a teleconsulta única, porque não é o que nós fazemos. Então, nós temos uma gama muito maior, especificando todos os aspectos, e nesse termo de concordância, é preciso envolver, inclusive, a questão da Lei Geral de Proteção a Dados, porque nós não podemos esquecer que vazamento de dados via meio digital, hoje cabe penalidades legais. Nós precisamos treinar, treinar e treinar. Conversar via uma câmera é preciso ter habilidades de conversa. Exemplo, se uma banda está instável, nós temos que falar mais lentamente, temos que ter uma boa dicção, temos que posicionar a câmera. Então, isso é muito importante. Temos que estar em ambiente privativo, temos que ter cuidado com o vestuário, temos que ter fone de ouvido, temos que evitar que pessoas possam passar por trás de nós e isso acabar vazando dados. Portanto, exercício da telemedicina precisa ter uma formação de bioética digital, responsabilidade digital e media training em saúde. Isso é muito importante porque nós precisamos transferir segurança e cuidado e atenção por meios interativos, tá? Então, isso é um ponto que eu queria colocar para vocês. Eu queria dizer que existe exame físico, é por isso que eu falo que telefone não é telemedicina. E as pessoas me dizem, mas por que não? Bom, pode ser telemedicina no século XIX, mas hoje a telemedicina não pode ser algo do século XIX. A telemedicina não pode ser um telefone porque não me permite fazer a observação nem a inspeção. Eu posso fazer alguns exames físicos, tais como autopalpação, automanobra supervisionada e sistemas apoiados em dispositivo. Então, vocês veem que mesmo na medicina paliativa, nós temos que estar atento ao ensino da telepropedêutica, tá? Nós temos que ter a responsabilidade para captação de dados fiéis para que nós possamos tomar as condutas a partir de um raciocínio investigativo. Tá? Então, aqui pode existir o exame físico supervisionado, e aqui eu só estou finalizando só para dizer que existem milhares de dispositivos. Esses são dispositivos para uso médico, ultrassom portátil para smartphone com inteligência artificial, oftalmoscópio para smartphone, dermatoscópio, otoscópio, esteto digital, espirômetro, aparelho de ECG. Então, isso também faz parte da propedêutica armada. E nós também podemos ter uma infinidade grande de aparelhos para que a família e os cuidadores possam utilizar. O que eu tinha mostrado, exemplo, era esse Taito Care. Mas eu acho que o Covid nos mostrou como o oxímetro digital era importante. Assim como nós podemos ter glicosímetro, mas nós também podemos ter um aparelho para monitoramento de tempo de protrombina, tá? Assim como aparelho de ECG. Aqui eu só estou querendo dizer que é o seguinte, a boa telemedicina e o bom tele-home care também exigem uso de aparelho de apoio complementar no exame físico. Esse aqui, então, eu vou encerrando algo muito importante, a teleinterconsulta. Eu acho que a telemedicina na área paliativa, um dos grandes poderes dele é a interconexão rápida, multiprofissional, seja para quem está cuidando, interagir com outras pessoas que tenha um conhecimento técnico especial, ou seja, para reunir uma equipe para fazer a abordagem biopsicossocial,
tá? Então, isso é muito importante como um canal rápido de levar ao conforto contínuo, e talvez eu espero que dentro dos próximos 5 anos, a telemedicina não seja dito como medicina à distância, mas seja o meio pelo qual o médico consegue romper a barreira da distância, então ele provê a medicina sem distância, tá? Então, aqui eu passo um ponto para vocês pensarem, mas acima de tudo, a conexão do cuidado pelo paciente, ele é o ponto fundamental dentro desse processo da telemedicina. Obrigado, doutora Úrsula, lhe passo a palavra de novo. Dr. Chao, muito obrigada pela brilhante apresentação, sempre provocativo, né, Dr. Chao, mostrando para a gente que a telemedicina está muito além de qualquer coisa que a gente consiga imaginar, né, ampliando o nosso olhar todo para essa saúde digital, que já é uma realidade, mas é uma realidade mudando muito, muito rápido, né. Então, muito obrigada, meu professor, né, muito obrigada pela apresentação. Quero passar agora a palavra para o Dr. Douglas, que vai também nos brindar com mais uma apresentação. Dr. Douglas Henrique Crispim, ele é médico geriatra, também com área de atuação em medicina paliativa. Ele é assistente do Núcleo de Cuidados Paliativos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, doutorado na temática de cuidados paliativos pelo Departamento de Moléstias Infecciosas também da USP. Ele é o atual presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Dr. Douglas, meu amigo, a palavra está contigo. Boa noite, Úrsula, boa noite a todos os meus colegas aqui da Câmara Técnica, boa noite também, Dr. Chao. Eu me sinto super honrado de participar desse evento com vocês, assim, eu considero, eu falo que eu tenho o livro da Raquel aqui na prateleira, né, lá do Conselho Federal, Conflitos Bioéticos, e tive a grande honra de poder debater esse tema pessoalmente com o professor Chao e tenho aprendido muito, e eu acho que nós estamos nesse caminho de aprendizado que eu acho que vai gerar muitos bons frutos para todos, né? Então eu saúdo aqui a nossa Câmara Técnica, né, na pessoa da Mayra, e também saúdo todos os interessados em cuidados paliativos que estão acompanhando aí de várias partes do Brasil, os nossos associados da NCP, os nossos paliativistas que estão, durante essa pandemia, tentando combater o sofrimento em meio a tanto sofrimento dos pacientes, famílias e deles também. Saúdo também com solidariedade aqueles que perderam um ente querido e vivem o luto, e aqueles pacientes que, além, às vezes, toda essa situação, que também estão vivendo doenças prolongadas e que, às vezes, distante do fim de vida, mas doenças que causam sofrimento de diversas dimensões, e esses, né, e vocês, pacientes, são as nossas grandes inspirações a buscarmos que o cuidado paliativo possa crescer no Brasil. Obrigado a todos que estão presentes. Vou compartilhar a apresentação. Também sem conflitos de interesse, eu estou aqui em nome da nossa Academia Nacional de Cuidados Paliativos, em nome da Diretoria Nacional, saudando também a todas as outras diretorias, para que podemos falar sobre o cuidado paliativo e a telemedicina. Eu já usei o termo que eu aprendi com o professor Chao, que eu espero que é a nossa esperança, que nós tenhamos telemedicina paliativa conectada, professor Chao, e eu espero que a gente possa incorporar esse termo, né, futuramente, e com muitas coisas que o Dr. Chao trouxe aqui na apresentação dele, eu acho que seria importante lançar um olhar do paliativista, nós que estamos no front, e o que nós poderíamos talvez levar aí de experiência, e quais são as novas perspectivas de integrar esse cuidado dentro dos cuidados paliativos, né? Então, primeiramente, eu estudando os materiais de telemedicina, né, a gente já vê que tem bastante coisa publicada, apesar de ainda a gente carecer, na parte dos cuidados paliativos, especificamente, alguns estudos
prospectivos que tenham aí maior valor científico. A gente tem muitos estudos ainda observacionais, né? Mas a gente tem já várias publicações, inclusive da CAPC, para os que são sócios da NCP têm o acesso à CAPC. A gente foi recebendo durante a pandemia vários materiais, né, de como implementar a telemedicina dentro do cuidado paliativo na Covid-19. E aí mostrando que existe essa tendência clara de discussão, mas de um assunto que já existe há muito tempo, mas agora foi colocado em evidência, assim como os cuidados paliativos, que já existe há muito tempo e agora, durante a pandemia, foi colocado em evidência mediante a grande quantidade de sofrimento que nós estamos vivenciando. Ali, por curiosidade, eu coloquei um dos tutoriais, a gente tem diversos vídeos também, né, da CAPC, explicando, inclusive, vídeos sobre o exame físico por telemedicina paliativa, até para os nossos pacientes em cuidado paliativo, e ali mostrando ali uma das técnicas, né, que é de utilizar algum material com uma forma de escala de medida de lesões, né, ali no caso eles orientando a utilizar uma moeda. Eu sei que hoje em dia a gente não carrega moeda, né, mas ali eles colocando uma opção para... Existe sim o exame físico, né, como existe o autoexame físico, como ali a autopalpação, e existe aqui também a ectoscopia, que pode ser feita. Então, realmente, primeiramente, está muito adiante daquilo que a gente imaginava e imagina para quem não é estudioso na área. E eu vou colocar, então, 9 lições aqui que eu considero como evidentes, né, após essa pandemia, para nós paliativistas, que a gente possa levar como opções e também abrir aí a discussão para os colegas que estão presentes também nesse webinar. Primeiramente, o Dr. Schall comentou isso, mas infelizmente ainda existe bastante preconceito, né? E eu acho que talvez mais do que o preconceito existe a desinformação com relação à telemedicina e a esse mesmo sentimento que nós temos com relação aos cuidados paliativos, né? Nós estamos em pleno 2021 e desde as suas formas mais modernas, criadas lá na década de 70, 80 pela Cecília Saldo, já se colocava que o cuidado paliativo deve ser integrado às doenças, né, não somente no final da vida, mas hoje aquilo que se fala do cuidado paliativo, tanto na mídia quanto até por colegas paliativistas, é muito ligado ao fim de vida, aos últimos dias e horas de vida. Então, existe ainda muito preconceito e muita desinformação também com relação ao cuidado paliativo, né? Então, apesar de mais discutida, todos nós deveríamos, sim, estudarmos mais a telemedicina, assim como os cuidados paliativos deveriam ser mais estudados e crescerem mais. Segundo, né, que já não se trata mais de opinião, né, e isso, às vezes a gente participa de algumas discussões e tem muita questão da opinião. Não, eu não acho, eu acho, eu não acho. Eu acho que quando a gente consegue combater isso através da ciência. E por isso que é importante que a gente se paute por novas publicações, novos estudos, né? E a gente tem, durante a pandemia, um monte de estudos que surgiram com a utilização da telemedicina e com o crescimento da telemedicina, com o aperfeiçoamento da telemedicina, né? E o que chamou mais atenção durante a pandemia, né, até que foi mostrado nesse artigo aqui, com relação ao cuidado paliativo, foi, primeiro, essa questão das videochamadas, né, que a Dr. Charles esclareceu muito bem, né, que é uma das formas de se conectar, que não necessariamente isso acarreta um cuidado contínuo, né, a passagem dos boletins, que logo no início, eu e com certeza vários colegas presenciaram a situação de familiares dizendo que o paciente estava internado e que estava alguns dias sem receber boletim, porque os colegas estavam habituados com aquele boletim presencial, e às vezes também ainda você vê muita passagem do boletim somente por telefone, né, que o colega não tem o interesse também de fazer o boletim na videochamada, né? O uso para as conferências familiares, principalmente no cuidado paliativo, uma das principais ferramentas de trabalho do paliativista, a conferência familiar, que foi transferido aí para ser feito online, o telemonitoramento, e aí incluindo a parte ambulatorial e os pacientes na assistência domiciliar, e o acesso, né?
começou-se a ter uma discussão muito sobre o acesso. A gente sabe que o cuidado paliativo ele é subentregue, né, aos nossos pacientes. A maioria das pessoas hoje, no Brasil, eu garanto que a maior parte de nós que estamos aqui nesse webinar, nossos familiares não vão ter acesso ao cuidado paliativo estruturado, porque nós ainda não temos. Então, a telemedicina poderia ser um aliado para a gente levar cuidado paliativo e ampliar o acesso a pessoas que precisam mais, né? Já que quando a gente fala de linha de cuidado, a gente precisa ter os procedimentos, as modalidades e o acesso, né? E aí, quando a gente fala em telemedicina, será que esse não é um momento para a gente revisar e pensar naqueles lugares mais remotos, aquelas populações que têm maior vulnerabilidade, se a telemedicina poderia ser um grande aliado nesse momento para que a gente pudesse trabalhar e chegar a mais pessoas, a países, principalmente os países mais pobres, que são aqueles que menos têm cuidado paliativo também. Então, fica essa reflexão também para a gente fazer e entender que a telemedicina poderia ser, sim, somar e multiplicar e não subtrair. Ainda temos muito aquela visão do colega fazendo a dicotomia, do mesmo jeito do paliativo, fazendo a dicotomia entre o presencial e o online, né, e o conectado, sendo que a gente poderia muito bem somar e ampliar os esforços. No nível ambulatorial, como que a gente enxerga, né, e as lições que a gente teve aqui durante a pandemia para os cuidados paliativos? Com certeza, todos os colegas que atendem paciente de verdade, que é paliativista, mão na massa, sabe que nos ambulatórios a gente vai ter perfis de pacientes que têm alta demanda presencial. É um paciente que tem um aumento da intensidade de cuidado mais para o fim da vida. Esses pacientes, normalmente, ele precisa desse contato e dessas avaliações mais frequentes. Então, eu coloquei ali um exemplo de um paciente que pode, sim, ser inserido um monitoramento, pode ser inserido algum componente à distância, mas que o componente presencial ele ainda sobressai, principalmente quando ele tem maior intensidade de cuidado. A gente tem também aquele paciente que tem baixa demanda de cuidado presencial. Todos também devem lembrar daquele paciente frágil, com uma demência avançada, que a família tem toda aquela dificuldade para levar esse paciente para um ambulatório, né? Às vezes trazer esse paciente numa consulta com a dificuldade de locomoção, para fazer uma consulta em que o colega vai avaliar e manter todos os medicamentos, né, manter as mesmas condutas e o familiar voltar para casa. Então, esse paciente, que é o que eu coloquei ali embaixo, talvez pudesse ser substituído, né, o que hoje muitas vezes acaba tendo uma confusão, acaba substituindo isso por assistência domiciliar plena para um paciente que às vezes ele tem uma demanda ambulatorial que poderia também ser atendida à distância, né? Então, fica essa bola que eu gostaria de deixar assim, para os colegas. E a gente tem aqueles pacientes com fica aquela pergunta também, será que a densidade de consultas desse paciente realmente é aquela que ele está necessitando? Porque toda vez que a gente faz consulta, tem o deslocamento, a gente que atende às vezes SUS sabe a distância que é para um paciente chegar no ambulatório, e aí uma oportunidade de melhoria para a gente pensar assim, o que é que pode ser substituído e aí o que é que pode ser ampliado? Quando a gente fala que ali a gente viu evidência A para psicoterapia, né, nos pacientes que recebem atendimento online, e isso também serve tanto para o nível ambulatorial quanto para o nível domiciliar. Então, a gente poder inserir novos profissionais, né, com a amplificação da multiprofissionalidade, né, e da transdisciplinaridade dentro do cuidado paliativo, né. Com relação à assistência domiciliar, né, o que eu coloquei aqui como principal? Né, a oportunidade de gerenciar o risco melhor. Então, aquele risco que anteriormente a gente precisava gerenciar ele de forma presencial, hoje a gente consegue, né, e cada vez mais vai conseguir gerenciar esse risco de uma forma remota. Então, tanto pelo telemonitoramento, quanto pelos dispositivos vestíveis, né, que associados com as novas tecnologias de inteligência artificial, certamente vão beneficiar também os nossos pacientes. Então, hoje, o Dr. Shao mostrou vários exemplos, né, de dispositivos. A gente tem dispositivos que mostram realmente a evolução desse paciente, né, e esses dados são passados facilmente aí em nuvem para o colega que está à distância, né.
Uma outra questão seria a gente pensar em como inserir esse modelo conectado dentro do modelo que já existe, que é um modelo muitas vezes fragmentado. O cuidado paliativo não está em rede, difusamente, não temos ainda uma política de rede, né, na maior parte dos serviços. Como que a gente vai inserir isso? Inicialmente, essa inserção vai ter que ser progressiva, de forma fragmentada também, mas nos serviços em rede, certamente o gerenciamento de risco vai poder entrar num sistema de regulação com a telemedicina, né? A possibilidade de consultar outros especialistas, né, que não só o paliativista ser o interconsultor, mas ele também utilizar a interconsulta de outros colegas. Isso aumenta o ganho do paliativista, e fazer a triagem de intercorrências, né? Quando o nosso paciente, a gente sabe que a maior causa, por exemplo, de ida ao hospital dos pacientes que estão na terminalidade da vida é dor. A segunda causa é dispneia. A terceira causa é delírio. E depois a gente sabe que quando vai se aproximando do fim da vida, mesmo os pacientes com sintomas controlados, existem aquela família que, no momento de ansiedade, de perceber que a morte está mais próxima, se a gente não aumenta a intensidade do cuidado, ele vai para um fluxo comum, que é colocar dentro do carro ou ligar para o SAMU e levar o paciente para um pronto-socorro, que é um fluxo de distanásia que é prevenível. A gente sabe que boa parte das intercorrências paliativas pode ser tratada em domicílio, porém, precisa ser bem triada. Então, quando um paciente tem uma intercorrência e a gente consegue se conectar precocemente, não somente a equipe médica, enfermagem, mas também a equipe de outras profissões, dando acesso a esse paciente a esse tipo de cuidado. Com relação ao hospital, então, na Covid ficou muito evidenciado o cuidado paliativo intra-hospitalar, até porque quando a gente fala em tecnologia, né, a primeira reação do sistema nessas crises é utilizar tecnologia dura, né? Eu entendo tecnologia, como o professor Elias Merri, ele fala que tecnologia é conhecimento aplicado, e a gente tem muita tecnologia dentro do cuidado paliativo, só que a gente usa tecnologia leve, enquanto o sistema responde a crises com tecnologia dura. Então, foi dado um foco, um holofote muito forte aí dentro do hospital e leitos de UTI, sendo que a gente observa que 22%, né, tem um estudo mostrando que 22% dos óbitos dos pacientes COVID, eles tinham critérios claros de fim de vida, não somente paciente em terminalidade, pacientes que já estavam falecendo de outras causas, certamente sem indicação de UTI. E a gente entra numa discussão de escassez, trazendo o hospital novamente para evidência. Então, o que o cuidado paliativo se beneficiou da telemedicina, né, e conseguiu ter contato, e a gente ter esse contato que certamente vai ser frutífero, né? Primeiro, que eles puderam ter mais contato os pacientes e os familiares, né? É importante a gente lembrar que nem todos os pacientes querem ter esse contato e nem todos os familiares, né? Então, não é uma regra geral. Eu falo porque a gente trabalhou numa enfermaria de cuidado paliativo COVID e a gente viveu situações muito peculiares, né? Porque, inicialmente, a gente não tinha evidência para isso. A gente usava hipótese e julgamento, né? E, posteriormente, a ciência vem mostrando e a experiência também. Então, nos primeiros pacientes, né, a gente teve alguns casos que, em média, em torno de 20% dos pacientes, o próprio paciente recusava, falando, não quero saber de conversar com minha família, não. E a gente teve um caso muito curioso que a gente fez a videochamada, né, logo no início, e o paciente entrou numa briga enorme com a família, com todos os tipos de palavrão possível, né, e depois xingou bastante a gente. Então, mostrando aí que não é só, como o Dr. Schau falou, não é só ter o aparelho, a gente precisa ter uma avaliação adequada, multiprofissional. A teleconferência familiar, fica aquela dúvida, será que ela permanece, será que ela não permanece, né, dentro dos hospitais? Existe uma facilidade muito grande, a gente marca uma reunião de família, em poucos minutos depois a gente consegue conectar familiares do Brasil inteiro. Eu acredito que ela permanece e não permanece. Permanece para aqueles casos que os familiares são distantes e quer reunir muitos familiares, ou aqueles casos que você precisa fazer uma reunião mais rápida, ganhar agilidade, transferir um paciente de um leito. Mas certamente vai ser muito difícil a gente substituir a nossa reunião presencial, principalmente porque as comunicações nossas envolvem notícias muito difíceis e muitas vezes um planejamento avançado de cuidado. Conectar interconsultores, será que não seria um momento também da gente começar a pensar e ajudar
locais distantes, locais remotos, as instituições de referência ajudarem, né, e começar a matriciar o cuidado paliativo com algumas ações. E a gente sabe que hoje os paliativistas, eu vejo que vários colegas têm isso, sempre está o telefone tocando para discutir um caso, para ajudar um colega que está distante, num local em que não tem paliativista, né? Será que não era a hora da gente formalizar e organizar isso de forma adequada, né? Então, colocando aqui, então, por último, essa questão de não perdermos o valor do presencial. O presencial tem muito valor. Então, a gente pode ampliar a nossa capacidade de alcance com a telemedicina e não criar uma dicotomia de escassez. Aqui mostrando algumas fotos também do nosso trabalho. Essas fotos foram tiradas pelo André e pela Paula, né, que acompanharam o trabalho de enfermaria. Então, eu acredito que foi uma experiência, e ainda está sendo para muitos locais e serviços no Brasil, e que deve ter um aperfeiçoamento cada vez maior, não só da segurança, como também dos protocolos desse tipo de atendimento aos pacientes e familiares. A gente precisa avançar na parte ética, né? É interessante que agora, com toda essa evidência, né, fica uma pulsão de como se as coisas tivessem que estar prontas, se a gente tivesse que encontrar tudo pronto. Tem muita coisa nova chegando, então eu acho que o melhor caminho para a gente chegar nessa evolução é a gente identificar quais são as pautas, identificar quem que são os grupos, as entidades representativas, envolvê-las na discussão e debate desses novos documentos, e aí sim partir para a criação. Como é o que já está acontecendo aqui na própria Câmara Técnica, a gente tem feito essas discussões, né? A Mayra tem estimulado bastante, e eu acho que aí vai se crescendo, mas não adianta a gente achar que as coisas vão ficar prontas para ontem, né? Os pacientes estão precisando para ontem, mas é de muito tempo atrás. Agora a gente tem um fluxo para a gente fazer as coisas com responsabilidade. E essa responsabilidade só vem na forma do diálogo, né? Porque somente o confronto não traz a evolução que a gente gostaria de ter. Eu lembro que na minha primeira reunião que eu tive com o Dr. Shaw, né, a gente conversou sobre um tema chamado WhatsApp, né, nas videochamadas, nas reuniões familiares, né, a discussão foi muito rica, mas eu lembro de uma frase que ele falou que nunca mais eu vou esquecer. A gente falou assim, Dr. Shaw, mas a gente, no início da pandemia, a gente precisava fazer alguma coisa, e a rede social que tinha mais acesso às pessoas mais simples e mais pobres era o WhatsApp. E aí a gente precisou utilizar o WhatsApp, e como que a gente faz? Aí ele falou assim, Douglas, já tem 1 ano de pandemia. Então, é interessante que já tem 1 ano de pandemia. Então, está na hora de evoluir na parte de segurança. E isso é muito interessante, sabe? Eu concordei plenamente, né? Eu acho que é necessário ter novas camadas de segurança, novas plataformas que acabam exigindo investimento. A gente não viveu nenhuma situação de vazamento, mas eu vivi uma situação de atenção. Por exemplo, uma professora que era muito famosa e estava na UTI, e a gente estava numa situação de processo ativo, de morte, ela tinha muitos conhecidos em diversas áreas, inclusive artistas, políticos e tal. E, nesse momento, começaram a surgir as demandas de que esses artistas e todo mundo queria se despedir e todo mundo queria fazer uma videochamada com ela. E ela estava impossibilitada de escolher as pessoas que fariam essa videochamada. Então, nesse momento, a gente ficou numa situação muito difícil, sendo pressionado, inclusive, mas a discussão foi muito rica e multiprofissional. E quando a gente ouviu a família, a própria família falou assim, olha, a gente não se sente confortável de que mais ninguém tenha acesso a ela de forma nenhuma. Isso é uma invasão, a gente se sente invadido, né? E aí foi interessante que a gente sentiu como se fosse uma fala, traduzindo também, talvez, uma fala da paciente, né? Então, não é tão simples assim, não é só ter a possibilidade de conectar, mas tem toda uma avaliação por trás que envolve maior discussão e respeitando as leis, né, como a nova Lei Geral de Proteção de Dados. Chegando quase no final, né, a gente precisa cultivar dentro do cuidado paliativo um espírito de inovação, né? E esse espírito de inovação, ele envolve que a gente promova as mudanças externas, queira que o sistema mude, mas nós precisamos mudar em nós primeiro. Nós não podemos ter
um pensamento bélico, em que, de um lado, as pessoas paliativistas, que praticam a ortotanásia, e do outro lado, a medicina modificadora, praticando distanásia. Dessa forma, a gente não vai evoluir, porque a maior parte das pessoas pratica a medicina modificadora, que é excelente, que tem muitas coisas muito boas e salva muita gente. A gente precisa tentar entender qual que é o propósito em comum para estabelecer o diálogo. Então, a gente precisa ser flexível. Então, o paliativista ele não pode ir para a ponta contrária e fazendo aquele efeito elástico de ataque, né? E a gente lembrar que as coisas mudam rápido. Então, a gente precisa sempre buscar qual que é a melhor forma da gente intervir e ser propositivo. Nós sendo agentes de proposição de quais são as sugestões que nós vamos dar para que haja mudança através do diálogo e que nós possamos ter uma mudança edificante e definitiva. E, por último, né, nos penúltimos slides aqui, eu acredito que nós ganhamos força e espaço com a Covid, infelizmente pela dor, né? Eu acredito que nós gostaríamos de estar aqui, de todo mundo estar aqui discutindo política pública, criação realmente de um cuidado estruturado, precoce, como a doutora Raquel falou, mas infelizmente nós estamos aqui numa situação em que as pessoas já estão, muitas em fim de vida, em situação de grande sofrimento, e por isso o cuidado paliativo ganhou evidência nesse momento. E a telemedicina veio por muito uma questão da dor também, e certamente ela se estabelecerá como cuidado paliativo moderno, mostrando que a gente consegue também utilizar a tecnologia dura de forma sábia e utilizar isso para o bem do paciente. Então é necessário que a gente favoreça esses debates e possa crescer a partir daqui com todos esses debates, e a NCP tem um papel institucional de promover tudo isso junto com todas as outras entidades. Eu queria fechar com mais algumas lembranças, né? O que ficará e o que não ficará, né? Eu até coloquei ali uma situação de que a gente tentando fazer uma vídeo chamada pela janela. Isso para mim é algo que não ficará, porque deu tudo errado ali, ainda só faltou deixar cair o tablet lá do outro lado, né? E não adiantou, porque acabou que não economizou o EPI, deu um trabalho e tal. Eu acho que o que não ficará também são esses vários aprendizados de coisas que a gente podia ter feito melhor, né? Mas vai ficar um aprendizado muito grande de momentos que a gente teve dificuldade, que talvez no futuro a gente não precise usar mais, mas que a gente conseguiu ser flexível e se adaptar ao momento, né? Eu me lembro dessa situação, que foi a primeira extubação paliativa que a gente fez com o acompanhamento remoto dos familiares, né? Então, aqui está o Caio, está a Natasha, que são 2 residentes lá do HC. Hoje ele já não é mais residente, né? O preceptor lá da clínica médica. E a gente fez todo um planejamento, e a gente conseguiu fazer uma conexão adequada, conseguiu planejar, e a gente fez um protocolo de 3 dias de uma extubação paliativa que foi considerada muito bem sucedida, com a participação da equipe local, e essa é uma coisa que deixou um aprendizado muito grande. Mas é algo que eu entendo que certamente no futuro não deve permanecer, porque eu não imagino que a gente deva no futuro seguir, depois da pandemia, fazendo extubação paliativa com acompanhamento remoto. Então, são alguns dos aprendizados que a gente deixa, e eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar com vocês e desejar um excelente restante de evento para todos. Um abraço. Obrigada, Dr. Douglas, pela apresentação, mais uma apresentação brilhante, muito, muito, muito obrigada. Nós tivemos várias participações, eu vou tentar condensar um pouquinho das perguntas para que todos possam participar. Eu queria começar com a doutora Raquel, com um esclarecimento, para ela contasse um pouquinho para a gente como fazer a integração precoce dos cuidados paliativos, doutora Raquel, aos tratamentos modificadores. Bom, gente, primeiro vocês estão vendo pelas nossas falas da importância de que a gente faça a integração precoce, né? Aquela dicotomia entre cuidado modificador, aí agora não tem mais nada o que fazer, então chama o PALI,
e aí o PALI começa a atuar no final da vida, às vezes na última hora de vida, que é chamado, isso não é bom para nenhuma das pessoas, nem para o paciente, nem para a sua família e nem para a equipe de saúde. Então, nós temos que ter uma integração precoce. Como que a gente vai fazer isso? Em primeiro lugar, eu acho que tem que haver uma educação de todos os profissionais de saúde sobre cuidados paliativos. Existem maneiras de se fazer a integração, uma maneira consultiva, integrativa ou mista. A consultiva seria um profissional especializado vir dar um parecer. Integrativo seria o próprio médico ter o conhecimento dos cuidados paliativos. E o misto, os dois. O que a gente acha que é o melhor? Que seja misto. Que todo médico tenha um conhecimento básico de cuidados paliativos, basicamente na comunicação, no controle de sintomas, na coordenação de cuidados e nos cuidados psicossociais, de uma forma básica, e todos os problemas de mais difícil controle sejam avaliados pelo especialista. Então, deveria haver uma formação básica. Então, como fazer essa integração precoce com uma formação básica de todo profissional de saúde em medicina, em cuidados paliativos, no nosso caso, em medicina paliativa, mas também uma formação especializada para todos os problemas de mais difícil controle relacionados aos, principalmente, cuidados de fim de vida. Então, acredito que seria isso. Ainda é desafiador, né, doutora Raquel? Sim. Mesmo o básico, ele ainda é muito desafiador no nosso contexto, né? E é uma mudança de paradigma que nós temos que ter, né, do sempre curar, do médico curador e modificador da doença, para o médico cuidador, né? E, na verdade, nós somos cuidadores, porque qual é a doença que nós curamos? Quase nenhuma, né? A maioria nós tratamos o resto da vida, né? Exato. Obrigada, doutora Raquel. Queria passar para o doutor Shao. Nós tivemos várias perguntas aqui, doutor Shao, mas eu queria começar com o senhor, assim, para eu reunir aqui as perguntas. Quais as perspectivas dos cuidados paliativos, quando a gente está falando aqui de telemedicina, inovação, né? Que perspectivas que o senhor enxerga na sua bola de cristal da telemedicina, né? Para os cuidados paliativos aqui a curto prazo? Olha, nesse momento, eu acho que o mais importante é a educação, a formação profissional, a criação das diretrizes e boas práticas e como fazer o controle do que é uma boa qualidade de serviço. Eu acho que o Douglas, ele até deu uma alerta. Não pode aceitar improviso. Algo imediato, ele pode durar por um mês, mas um ano não pode. Então, nós temos que buscar a excelência. Então, nesse ponto, Úrsula, eu acho assim, a tecnologia é inevitável, o avanço para o cuidado em domicílio com uma qualidade hospitalar também vai acontecer, mas para que isso aconteça, precisamos formar muito bem os profissionais em saber utilizar de uma forma efetiva a tecnologia. Perfeito, muito bom, doutor Shao. Nós temos várias perguntas, eu vou fazer um compilado delas. A gente começa aqui com o Pedro, né, que ele pergunta, o Pedro Costa, onde é que fica o exame físico na telemedicina? Eu imagino que o senhor clareou um pouquinho ali no final, mas queria que o senhor comentasse um pouquinho para a gente sobre isso. A Iana pergunta se existem ferramentas específicas para avaliação de pacientes na telemedicina, talvez complementando aqui a pergunta do Pedro. O Natan, vou passar para o Douglas daqui a pouco a pergunta, acho que faz mais sentido para ele, né? A Ivana Abdo Martins pergunta para a gente que instituições estão disponibilizando tele-interconsulta para médicos que não trabalham na rede pública. E terminando aqui com a Fabiana Moreno, em que ocasião que o paciente assina o termo de concordância para o teleatendimento, ou para teleorientação, teleconsulta, ou telemonitoramento? Perfeito. Então, a primeira coisa que hoje eu queria desmistificar a ideia que a telemedicina não permite exame físico. Ele permite exame físico, mas de forma diferente. Então, é o que eu falei, pelo método hipocrático, a primeira fase do exame físico se chama observação. A segunda etapa, vamos partir para a inspeção. Mas, para o tele, nós podemos fazer justamente aquelas automanobras, autopalpações supervisionadas,
mas eu também mostrei uma série de aparelhos que estão se tornando no nosso dia a dia. O ultrassom portátil, que já tem algoritmo de inteligência artificial, inclusive para dizer se você está na angulação correta e se está na compressão correta. Assim como um diabético, talvez um glicosímetro fosse importante, mas talvez um biosensor de glicose fosse importante. Então, dependendo da especialidade, a telepropedêutica ela é diferente. Então, o que nós temos que fazer é o seguinte, é estabelecer por grandes blocos quais são as técnicas de exame físico, seja por observação e inspeção, ou seja, armada por equipamento, mas, na verdade, equipamentos validados. Isso é muito importante. Nós temos esses pontos e, cada vez mais, nós temos aparelhos com inteligência artificial para predizer esses pontos, né? Por isso que eu, inclusive, falei lá do Title Care, que é para uso domiciliar pelas pessoas que estão em família e não exatamente por profissionais. Um outro ponto é justamente isso, a palavra termo de consentimento livre esclarecido está muito relacionado com bioética. No entanto, a telemedicina é um tipo de modelo de serviço. Então, ele deve ser um termo de concordância, porque, inclusive, tem a questão de remuneração, tá? Então, você vê que eu tirei da palavra termo de consentimento livre esclarecido como termo maior para o termo de concordância e autorização de serviço, sendo que o termo de consentimento livre esclarecido pode estar na parte interna, em relação ao uso de dados primários para outros objetivos. Exemplo, alimentar inteligência artificial para fazer a predição. Então, aí nós estamos, talvez, entrando nessa parte, mas eu diria, ele tem que ser assinado pelo paciente antes de fazer a primeira atividade e não pode ser naqueles 5 minutos antes do atendimento. O erro está nisto. Às vezes dizem, não, eu tenho um aplicativo que agenda-se a consulta, só que antes de começar a consulta, o paciente tem que confirmar que ele concorda. Bom, isto, desculpe, é uma indução. Então, na verdade, você tem que disponibilizar esse documento, o paciente tem toda a liberdade de ler, pedir para as pessoas comentarem para ele, antes de tomar uma decisão. Depois que ele envia a concordância, ele passa a ser elegível. Aí sim, você pode começar a fazer o atendimento, tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado e você precisa dizer muito claramente quais são os pontos que a tele vai expandir de cuidado e quais são os pontos quando você diz, não, eu vou fazer uma visita presencial, sim. Não, você precisa vir aqui. Então, nós temos que dizer que não existe nenhuma separação entre telemedicina com a medicina. Existe só uma palavra, se chama medicina. E a telemedicina é mais uma forma e uma expansão como o médico vai cuidar do paciente. Se pensar dessa forma, eu acho que funciona, e aí eu retomo ao que a doutora Raquel falou sobre a bioética. Temos que gerar a beneficência e não a maleficência. Se nós não tivermos esses dois princípios funcionantes, não é telemedicina. Obrigada, doutor Chau. Eu acho que sempre volta para a questão da qualidade, né? E para a gente falar em qualidade, a gente sempre está falando em competências éticas e bioéticas, não dá para se afastar disso nunca, né? Então, obrigada pela brilhante colocação. Temos mais uma pergunta, duas perguntas, na verdade, eu queria passar para o Dr. Douglas, eu acho que elas são bastante complementares, Douglas, as duas perguntas, né? A primeira é qual que é o espaço para inovação nos cuidados paliativos, visto que os cuidados paliativos, apesar de ser uma ciência extremamente antiga, talvez de maneira organizada, ela é uma ciência muito jovem ainda, né? Então, qual que é o risco da inovação? E aí uma pergunta que veio da plateia, que é do Nathan Valim, que é um aluno meu, inclusive,
que, dada toda a escassez de recursos que a gente observa, e tem observado, em especial, ele cita aqui no sistema público, ou em locais afastados de grandes centros, né? Como que a telemedicina poderia ajudar neste cenário? Agradeço a pergunta, as duas perguntas. É importante a gente entender que, apesar do cuidado paliativo, os conceitos e princípios são relativamente, né, não são tão antigos, mas são relativamente antigos, porque remetem, né, uma parte dos princípios remete à boa prática da própria atividade de saúde, né? Mas a gente hoje precisa adaptar o cuidado paliativo à sociedade atual, né? Então, eu sempre digo que não adianta eu ter os princípios se eu não organizar os processos para cumprir os princípios. Então, hoje, imagine uma pessoa, se ela falar assim, olha, aí para cada princípio a gente consegue fazer ali um comentário. Então, por exemplo, controlar dor e outros sintomas desagradáveis. Tudo bem. Se eu não tenho acesso a medicamentos, se o paciente não tem um ambulatório que acompanha, se esse ambulatório se existe, mas ele não está conectado em rede com um outro serviço hospitalar, se esse paciente passar mal, se não está conectado com o SAMU, na verdade, me desculpe, eu não estou cumprindo o primeiro princípio do cuidado paliativo. A mesma coisa quando a gente fala, valorizar a autonomia do paciente e mantê-lo independente ao máximo possível de tempo, né, da sua vida, se é um desejo, um valor dele, estar próximo da família dele no momento final da vida dele, mas à noite ele não tem um atendimento se ele passar mal, e você sabe que o paciente passa mal, é à noite. Se ele não tem uma utilização de medicamentos, às vezes que não dá, ele perde a via oral no fim da vida e não tem medicamento parenteral, não consegue utilizar de outra forma, é um paciente, então eu não estou cumprindo esse princípio. Para eu cumprir esse princípio, eu preciso ter organização de processos e protocolos. E aí, os processos eles servem para ordenar os princípios. E aí, e existe a inovação, ela é super importante dentro do cuidado paliativo, porque qual é o como, né, organizar o cuidado paliativo? O como, ele é totalmente inovador, porque justamente esse cuidado ele não existe de formato em rede, disponível para toda a sociedade. Então, o paliativista ele tem que ser inovador. Né? O gestor do cuidado paliativo tem que ser inovador. E aí, inovação tem dois pontos. Inovar não é simplesmente ter a ideia e nem gerar mudança, mas a parte mais difícil da inovação é você ter flexibilidade, que é você ter diálogo, ter essa capacidade de diálogo, e você conseguir manter a mudança. Não adianta você levar um cachorro no hospital e dizer que ali funciona um serviço de o paciente ter a visita PET bem organizado. Se você não organizar um processo, aquilo só valeu para um paciente. Não adianta fazer o aniversário de um paciente, o casamento do outro. Tem que ser para todos. Eu quero cuidado paliativo para os meus pais, minha família que está lá em Uberaba, mas eu não tenho. Então, essa é a grande questão, entendeu? Então, da inovação, eu acho que são esses principais pontos. E com relação à escassez, não só a telemedicina, mas o cuidado paliativo, os dois juntos, né? Vamos imaginar, a gente teve toda uma discussão sobre escassez, antes de ter a escassez, né? E é importante diferenciar isso, né? A escassez real acontecendo e a escassez teórica ainda por acontecer, mas a gente está falando aqui que boa parte dos pacientes, se a gente aplicar ferramentas simples de triagem, que são muitas vezes aplicáveis remotamente, né? Seja se a gente tivesse, imagina, inteligência artificial colhendo dados do prontuário, mas se a gente fizer uma coisa mais simples, se a gente fizer uma boa entrevista, se a gente conseguir acessar esses pacientes familiares, a gente teria uma boa triagem e a gente conseguiria certamente orientar esse paciente para o local da linha de cuidado mais adequado para ele, que muitas vezes não seria diretamente o pronto-socorro, mas se a gente conseguisse conectar ele com a atenção primária, conseguisse conectar esses pacientes com a assistência domiciliar e a confecção de plano avançado de cuidado de forma precoce, certamente a gente teria evitado muitas internações, uso indevido de recursos e a nossa discussão de escassez de leito seria totalmente diferente do que a gente está tendo hoje.
Muito obrigada, Douglas. Uma economia imensa de sofrimento desnecessário, né? Exatamente. Queria agradecer por ter podido assistir de camarote aqui essas 3 apresentações brilhantes. Foi realmente incrível a apresentação de vocês e a interação, a sinergia entre as temáticas. Então, parabéns a todos os palestrantes. Agradecer ter podido participar, então, dessa moderação. Devolvo a palavra à doutora Maíra e uma boa noite. Doutora Maíra, por favor, a senhora. Pois bem, a mim só cabe agradecer também por apresentações e participações tão brilhantes, e aí eu incluo a moderadora. Agradecer aos que participaram nas redes sociais, né, que também estão fazendo o seu papel. Agradecer aos servidores, agradecer aos outros membros da Câmara Técnica que têm participado ativamente. É impressionante, eu tenho muito orgulho de participar da Câmara Técnica de Medicina Paliativa, porque é impressionante como todos os membros trabalham muito ativamente nesse papel tão importante de informação, de divulgação das boas práticas e da ética. Aqui na condição de CFM, eu preciso só esclarecer que a NCP fez um processo consulta sobre a extubação paliativa ao CFM, que é um parecer que está tramitando, e a dificuldade é justamente por conta da heterogeneidade da compreensão, do entendimento da prática, das técnicas e tal. Então, por enquanto, ainda não é uma prática regulamentada. Mas o papel que vocês estão fazendo, e aí doutor Douglas à frente da NCP é uma pessoa que tem mostrado o seu valor, divulgando, informando, esclarecendo, comunicando, vai fazer com que a gente chegue às melhores conclusões, às decisões mais éticas e às melhores saídas para quem a gente quer proteger tanto, que é o paciente e a boa medicina. Então, mais uma vez, agradecer a todos, finalizar esse evento dizendo que certamente outros dessa qualidade deverão vir para a gente cumprir essa missão tão nobre. Boa noite.